Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nossa aula vai ter como finalidade pensar a filosofia como forma de evitar a corrupção. Quando eu falo isso, não é evitar a corrupção alheia do outro, mas a corrupção interior, a corrupção que parte de dentro de nossa consciência, deturpada muitas vezes, com tentativas de buscar sempre prevalecer o meu eu, o egocentrismo e os meus interesses, mesmo que eu tenha que passar por cima, né, das outras pessoas. Doa a quem doer. Vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é filosofar para não se corromper, pensando o ser no dever ser. O que é que isso quer dizer? Pensar no ser no dever ser. É pensar no ser enquanto ente, ou seja, eu sou um ser humano, né? E no meu ser eu tenho particularidades próprias da minha essência enquanto ser humano, razão, emoções, sentimentos, é, tentativas, né, de raciocínio lógico, coisa que não há em outros seres aos quais nós vemos no ambiente natural, entre seres vivos. A questão da sociabilidade, a socialização, é uma característica do nosso ser enquanto humano. Nenhum ser humano vive só, isolado, e quando vive só, isolado, em algum momento ele necessita de momentos de contato com outros seres, mesmo que não sejam, né, a sua imagem e semelhança, mas somos seres sociais, seres racionais, dotados de emoções, de paixões, né, de desejos, de vontade, e enfim, nós somos dotados, de modo geral, de uma complexidade bem rara, né, em relação aos demais seres vivos. Por isso, até onde nós sabemos, o ser humano está num grau maior de perfeição, não no sentido moral, mas de perfeição de faculdades, bem maior do que os demais outros seres. Digamos assim, diante dos seres que existam, né, ao nosso redor, em nosso meio, o ser humano está no ápice, né, no cume dessa perfeição, por sua capacidade principalmente racional, sua capacidade de legislar e também de desistir da legislação. Né? Essa questão da liberdade é incrível dentro do nosso ser. E o nosso ser hoje não vai falar da razão, né? O que a gente vai tratar aqui não vai ser o nosso ser enquanto racional, o nosso ser enquanto social, o nosso ser enquanto humano. Nós iremos tratar de uma das características de nosso ser, que é o dever ser. O que é isso, dever ser? O que deve ser o ser humano? Qual o dever do ser humano? Né? Isso é bem interessante porque pressupõe o quê? Pressupõe dever como um tipo de obrigação. Obrigação que implica regras, condutas, comportamentos de um ser. Esse ser que é você, que sou eu, que somos nós, seres humanos. Qual é o nosso dever ser? Onde está a nossa garantia de moralidade, de comportamento justo, ético, honesto, para que nossas ações não interfiram, né, de maneira negativa no outro que faz parte da minha vida, para evitar então o conflito, para evitar a guerra e gerar, enfim, justiça e paz. Não plena, mas justiça e paz na medida que é necessária, na medida que é possível. Então, nós vamos tratar do dever ser. Quando a gente fala do filosofar para não se corromper, é lembrar que enquanto ser humano, eu devo ser enquanto humano e agir enquanto humano de uma maneira tal que eu não fuja, né, da minha essência, que essa essência, se você considera racional,
e de bom senso. O bom senso racional sempre vai desejar fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo e agir de maneira honesta e principalmente ética. Então, a filosofia aqui nos convida para um agir ético, segundo o nosso dever ser. Quem somos, né? Como foi colocado logo no início, se somos seres humanos, né? Consideramos que há uma infinidade de coisas ao nosso redor que não somos nós, né? Se considerarmos que somos próximos a um mamífero, é verdade, somos mamífero, mas a diferença é que não somos um mamífero qualquer, somos um mamífero de pé, né? Olha que só que interessante, um mamífero de pé. O ser humano ele anda de maneira herética, né? E é algo interessante. É o único ser vivo, digamos assim, que anda, né, de maneira ereta e com um olhar sempre reflexivo, não instintivo, um olhar sempre reflexivo, que pensa, que analisa, que medita no seu agir, no seu pensar, no que você vai fazer. Então, quem somos? Somos seres humanos, dotados, de modo geral e particular, da capacidade racional, certo? Como somos, ou seja, como é o nosso agir, como é o nosso ser. Somos de uma maneira bem particular. Como somos? Somos envolvidos de relações. O ser humano, ele vive de um intercâmbio de relações. E eu estou falando de relações interpessoais, intergrupais, intersociais, que extrapola todo o meu egocentrismo. Eu não estou só, como eu falei no início. Eu vivo de uma maneira diferente, bem diferente, principalmente quando envolvendo o outro, eu sei que posso com o outro dialogar. Olha que outra coisa interessante própria do ser humano. Como somos? Somos através da linguagem. O ser humano, ele utiliza a linguagem de uma maneira bem peculiar, com conceitos, com sentidos, com regras gramaticais para que o outro entenda e para distinguir o que é formal do informal. E isso é incrível. Não há nenhum outro ser que se utilize de linguagem. Existem os seres que se utilizam de fala, né, de emissões sonoras que pressupõem informações instintivas, seja para atacar, para se proteger, ou para atrair uma presa, ou para atrair, né, uma fêmea, digamos assim, o cio. Isso aí é próprio dos seres irracionais. O ser humano não. Ele não tem só a fala, ele não tem só o grito, ele não tem só o som soado de maneira tal que não seja possível decodificar e compreender o conceito, né? O ser humano ele é baseado em linguagem. E linguagem não pressupõe só emissão de voz, emissão sonora de grito ou palavras soltas, mas sim de conceitos, de informações. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma linguagem. Claro que a linguagem não é presa à fala, gesto, olhar, né, expressões. Tanto é que existe as línguas em suas diversas características. Tem a língua, né, falada e temos também a língua, né, das libras, dos sinais, a língua dos sinais que também é linguagem, né? Por quê e para quê, né? Essa pergunta ela é bem difícil de responder. Por que somos seres humanos? É uma boa pergunta. Por que somos seres humanos? Às vezes, será que você nunca se perguntou por que eu nasci ser humano e não, sei lá, uma flor ou uma pedra? Por que eu sou ser humano? Por que somos seres humanos? Né? Existe uma causalidade. Claro que eu não estou querendo questionar aqui no sentido biológico. Ah, eu sou ser humano porque os meus ancestrais e os meus pais são seres humanos, né? E fecundando óvulo, né, espermatozoide, geraram um embrião que hoje desenvolveu e sou eu. Não estou falando no sentido biológico. Eu estou falando no sentido quase metafísico. Por que ser humano e não outra coisa?
né? Essa questão a gente fica aí sem responder, porque ela envolve uma dimensão que ultrapassa a própria razão, que é a questão da fé, em alguns aspectos, né, aproxima-se da física quântica, mas não é bem isso, não é bem isso. Aqui ultrapassa o limite da própria física quântica, né, o porquê somos, porquê eu nasci assim, não daquele jeito, é uma pergunta que dificilmente haverá resposta. Agora, para quê? Qual a finalidade? Qual a minha finalidade enquanto ser humano? Essa, apesar de não ser simples, é bem mais prática e própria de quem acredita, ou melhor, de quem tem uma capacidade lógica de perceber as suas faculdades. Para que eu sou ser humano? Para quê? Para viver, para ser feliz, perfeito, para agir em liberdade, para expressar sentimentos, sim, para tudo isso. Né? E se a gente tentar, essa pergunta aqui já envolve uma imensidão de respostas, porque ela vai entrar em alguns aspectos no relativismo. Se você analisar o para que somos seres humanos na dimensão religiosa, para cumprir uma missão, para cumprir uma finalidade proposta pelas divindades ou por Deus, e assim assumir aquilo ao qual eu fui vocacionado, chamado desse ser supremo. Isso aqui é a dimensão religiosa, tá? Na dimensão, digamos assim, mais vamos falar assim, mais imediatista, o ser humano vai entrar no relativismo. Para que o ser humano? Para ser feliz, para amar, para viajar, para trabalhar, para gerar família, para desenvolver ideias, para criar, procriar. Eu sou ser humano para tudo, né? Então, na questão imediatista vai ter um grande relativismo, né? Um grande relativismo. Para a questão biológica, no sentido biológico, você vai ver que não vai ter uma finalidade própria do ser humano, né? Como a gente vê, por exemplo, a finalidade da fotossíntese nos vegetais, ou a finalidade, se a gente analisar fisicamente, a finalidade da atração atmosférica para que os corpos estejam sempre, né, em atração. Não existe uma explicação científica, biológica, física na questão humana, né? Embora a gente pode pensar no sentido ambiental ou de senso de humanismo, que o ser humano tem uma finalidade de gerar e buscar equilíbrio, igualdade, justiça, na dimensão ambiental, o cuidado com a natureza e buscar conciliar com a natureza e desenvolver nela e com ela um ambiente favorável, sustentável. Bom, aí vai ter várias outras questões, ou melhor, vai ter várias outras respostas para essa questão. O para quê, ele vai ter umas respostas infinitas. Para que somos? Agora, por que somos? Essa é uma pergunta que, filosoficamente falando, não há uma resposta pronta e nem mesmo relativa, porque a filosofia, a mais próxima que tentou justificar o porquê somos ou porquê o ser humano é o que é, foi, claro, né, a aristotélica, né, a visão parmênica, né, de Parmênides, a ontologia, e são questões que hoje em dia a filosofia não tem trabalhado tanto como outrora, né? E outrora, quando se trabalhava, era muito próximo de uma dimensão transcendente, né, de uma dimensão quase que religiosa, né, em braços dados, mãos dadas, né, com a visão religiosa em cada contexto, certo? Vamos lá. Qual é o nosso dever enquanto somos? Como deve se agir? Por que e para que se deve agir? Essas perguntas aqui, observem, eu não estou explicando, né, como a filosofia vai te ajudar, ou melhor, uma filosofia ensina a acabar com a corrupção humana, né? Acabar com a desonestidade. Eu estou tentando trabalhar aqui através de questionamentos para fazer você mesmo, você mesma, né, pensar e refletir
A partir daquilo que você é, como deve se agir, como você deve agir, como você deve refletir sobre si, sobre os outros e como devemos ser enquanto somos. O nosso dever enquanto somos, ele vai ser sempre caracterizado em cada relação, em cada atitude, certo? E quando a gente acorda pela manhã, se não acordamos com o sentido de que hoje eu quero ser melhor do que ontem, no sentido moral da palavra, é algo que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque se você não busca sempre ser melhor, você, em vez de evoluir, você involui. E em vez de você desenvolver suas faculdades, você simplesmente desmorona em seus interesses superficiais, passionais. O problema da corrupção está nesse limite entre a minha vontade e o meu desejo. A vontade no sentido do que é justo, racional, e o desejo no sentido que é passional, instintivo e egocêntrico muitas vezes. É como se existisse na própria limitação humana duas realidades, duas dimensões em conflito em nosso interior. O que devo fazer e o que não devo fazer. Como devo agir e como não devo agir. E muitas vezes o como não devo e o que não devo parece ser mais atraente do que aquilo que devo e como devo, entende? Então, o nosso dever enquanto somos é sempre buscar colocar em prática aquilo que as nossas faculdades próprias de ser humano nos ajudam a ser, certo? Eu estou dizendo aqui enquanto ser humanos, certo? O que é que eu quero dizer com isso? O que é que nos distingue dos demais seres vivos? Razão, liberdade, certo? Consciência. Os seres vivos, de modo geral, não têm consciência, né? E se for falar então dos seres não vivos, né, os digamos inorgânicos, se você perguntar uma pedra se ela tem consciência de si, pior ainda, né? Então nós somos seres dotados de razão, liberdade e consciência. Ora, o que me distingue de todos os seres, principalmente nessa trilogia aqui, nesses três aspectos, eu devo então agir enquanto sou distinto dos demais seres. Porque na medida em que eu tentar me aproximar, né, existem ideologias que nos convidam a viver de uma maneira tão natural, tão selvagem, que é como se o ser humano fosse convidado a ignorar a sua razão, a sua liberdade, a sua consciência e o seu sentido de dever, porque existe em todo ser humano um senso crítico, um bom senso que nos faz ligar as ideias, os fatos e saber o que é mais interessante, o que é mais justo, o que é mais próximo do que é a verdade, daquilo que não é, né? Então, existem ideologias que nos convidam a viver de forma hedônica, o hedonismo puro e exacerbado, sem responsabilidade com o outro. Essa palavra é uma palavra-chave, responsabilidade. O ser humano, ele tem o senso de responsabilidade. Ele tem o bom senso do que é ético, porque a responsabilidade é saber, é prever, né? O ser humano é capaz de prever as consequências de determinada ação, justa, injusta ou não, moral, imoral ou amoral, né? Então, se nós temos esse sentido, esse senso de responsabilidade, devemos agir enquanto somos responsáveis, devemos agir enquanto somos racionais, devemos agir enquanto seres livres, sem nenhum determinismo, certo? E essa liberdade é no sentido de liberdade aliada com responsabilidade. Não estou falando de libertinagem, né? Não estou falando de anarquismo, estou falando de liberdade com responsabilidade. Como deve se agir?
né? Essa pergunta você deve fazer a cada situação que você escolhe, a cada escolha que você venha fazer em sua vida, filosoficamente falando, você tem que pensar como eu devo agir aqui. Qual deveria ser a minha escolha? E aí você pensa mais uma vez no termo consciência e responsabilidade. O que é que vai, dependendo da minha escolha, da minha ação, pesar na minha consciência, né? Você acha, por exemplo, olha só outro ponto interessante. Existe eu não sei se existe uma explicação hormonal ou algo do tipo para isso. E eu não sei se isso existe entre os demais seres vivos. Eu acho que também não existe. Por exemplo, quando um leão vai e ataca a sua presa, né? Vamos lá, um leão atacando um coelho e ali ele come, estraçalha e se alimenta e saboreia aquele coelho. Eu não sei, com certeza não há, mas vamos dizer que eu não saiba, e com certeza não há um peso na consciência daquele leão. Não há. Mas o ser humano é diferente. Mesmo quando parece ser justo, por exemplo, tirar a vida de um outro ser, no final das contas, principalmente na primeira experiência, o ser humano sente a consequência de um peso na consciência. Ele sente. Isso estou falando de um ser humano que não tenha patologia ou problema psicossomático, porque o psicopata ele não sente peso na consciência, de modo geral, né? Mas, bom, é uma questão a se refletir, é um outro aspecto do ser humano e como devo agir. Eu devo agir de maneira tal que minha consciência não venha depois a me condenar. E por que e para que se deve agir? Isso aí já foi respondido, né, nas duas primeiras questões. Né? O porquê e para que se deve agir é sempre lembrando no limiar da consciência e da liberdade para a minha vontade ou os meus interesses não venham posteriormente a me condenar. E aqui eu gostaria de concluir com alguns caminhos que vocês podem pesquisar, né? Pesquisem sobre as peneiras de Sócrates, as 3 peneiras de Sócrates, né? Essas peneiras são interessantes para a gente pensar em como devo agir e o que devo dizer sobre mim, sobre o outro, ou alguma informação que recebi, principalmente nesse ambiente que nós vivemos de fake news, de mentira e de ideologias cada vez mais é, é, vestidas de um senso de verdadeira justiça, mas carregada de tirania, né? Sócrates e suas peneiras. Pesquise depois as 3 peneiras de Sócrates. Alguns de vocês com certeza já viram, mas pesquisem novamente nessa questão sobre o que é bom, sobre o que é necessário, né? E sobre aquilo que é verdade, né? As 3 peneiras socráticas. Antes de você compartilhar uma informação, uma ideia ou alimentar uma ideologia, reflita: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é bom? Né? É interessante. Santo Agostinho vai falar da vontade livre. E essa vontade livre, ele vai pressupor que existe sim um livre-arbítrio. Né? Santo Agostinho, filósofo cristão, considera que apesar do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, e ao ser humano foi atribuído leis e normas baseadas em um Deus pessoal, ele não negou que exista um livre-arbítrio. E Santo Agostinho vai mostrar que é pelo livre-arbítrio que o ser humano é capaz até mesmo de escolher entre Deus ou a si mesmo. Né? E aí vem a vontade livre nas suas escolhas e na sua liberdade de escolha. Né? Kant vai falar da razão prática. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho. Immanuel Kant vai falar de uma autonomia da vontade. A nossa razão, ela teria, segundo Kant, 3 pontos culminantes essenciais de sua maneira de ser. A razão pura, que forma nossos conceitos, ideias, interpretações e raciocínios lógicos, né? Que não é puro neurônio,
que não é simplesmente um conjunto de células que dá as informações, não é. É algo que Kant vai dizer que existe algo que ultrapassa todos os limites daquilo que é biológico. Ele vai falar dessa razão pura, digamos assim, quase uma razão metafísica na consciência de cada ser humano. E, claro, dotado de bom senso, sem patologia. Kant vai falar da razão prática, né? E essa razão prática vai falar da questão de como a razão não é só teórica, ela não é só conceitual, ela também determina a nossa praxis. Essa praxis aqui no sentido moral. Nossa vontade, ela é guiada pela razão. Quando eu tenho vontade de, eu penso se devo continuar tendo vontade de. É algo impressionante. E aí vem o dever ser. E aí Kant vai falar que a gente precisa agir segundo o princípio do dever. E que a razão tem princípios categóricos que são a priori, não estão não são conquistados após experiência, são princípios a priori, por exemplo, de verdade, é um princípio a priori, de vida, do amor no sentido universal de que todos devemos buscar no outro, né, o bem. A ideia do bem, ela é algo a priori em nossa razão. E é segundo essas ideias, esses ideais, esses conceitos a priori, que devemos agir. Né? E isso é muito interessante. A razão do juízo, né, a razão prática, a crítica do juízo, o ser humano ele toma julgamentos, interpretações a partir daquilo que ele vê, do que ele sente, né, a estética, né, a própria obra de arte, o ser humano vê uma obra de arte, ele vai ser impactado por aquela obra, que para alguns vai ser estonteante, para outros talvez não. E isso aí vem agora algumas características próprias de cada ser humano, o que afeta uns e não afeta outros. Aí é algo bem mais interessante de se trabalhar também. E Hannah Arendt, né, uma grande filósofa judia, ela fala sobre a origem do totalitarismo, a ideia de que nós não podemos aceitar de modo algum qualquer regime totalitário que venha a destruir o nosso compromisso com a verdade, com a liberdade, com a democracia. Né? Ela vai falar de maneira muito clara. Ela foi uma judia, ela sofreu as consequências da Segunda Guerra Mundial e ela vai fazer uma crítica feroz contra um sistema corrupto, corruptor, né, e tirano, né, em todos os sentidos, principalmente no que se refere ao nazismo, né, ao fascismo, entre outros que envolveram os aspectos mais sórdidos da história humana através da Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero ter colaborado, né, com a formação de vocês e até a próxima aula. A gente pode, depois dialogar um pouquinho, pode me procurar lá no Google Class ou deixar o seu comentário logo abaixo para a gente continuar nosso debate. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.